Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Marcos de Rose, o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Agora vamos conhecer as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz a manchete: Câmara elege Cunha e derrota Dilma. Na tribuna, mudança na Previdência pode ser inconstitucional. Boc News, Porto, 123 anos, desafios da integração. No Santa Portal, incêndio atinge supermercado no bairro da Aparecida, em Santos. G1 Santos e região. Surfista é morto a tiros após discussão em Itanhaém. No portal da UOL, desafeto do governo, Cunha é eleito presidente da Câmara. E na capa da Veja, reação em cadeia. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E eu gostaria de, inicialmente, no programa de hoje, registrar aqui um agradecimento muito especial a dois colegas jornalistas, dois professores da casa, da Universidade de Santa Cecília, os professores Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação, e o professor doutor Fernando de Maria, também professor da FAAC, da mesma universidade. Esse agradecimento se impõe pelo fato de que, no período em que estive afastado por razões de saúde, fui substituído por ambos, e nesse sentido o meu agradecimento é muito especial, muito particular a Humberto Chalub e a Fernando de Maria, que conduziram este programa com muita categoria, com muita competência, como sempre, e exercendo, praticando o bom jornalismo, que é o jornalismo de informação e de formação da opinião pública. Portanto, a ambos os meus agradecimentos mais sinceros. Mas no programa de hoje, isto posto, nós vamos tratar também de temas fundamentais de política para Santos e para o Brasil. Temas como, por exemplo, os planos, as propostas, as iniciativas do presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Marcos de Rose, que é o nosso convidado de hoje, e que exerce pela 4ª vez a presidência do Legislativo, um recorde político. E ele hoje, exatamente hoje, a Câmara retoma suas atividades com a primeira sessão deste novo biênio da legislatura. Mas, além disso, vamos falar também sobre o Porto de Santos. Isto porque o Porto está sendo comandado pelo deputado federal Edinho Araújo, do PMDB, o mesmo partido do nosso convidado de hoje. Edinho Araújo é o novo ministro da Secretaria Especial de Portos. E nós vamos conversar com o nosso convidado a respeito da presidência da CODESP, se já há alguma definição por parte do PMDB com relação à presidência e diretoria da maior empresa de portos do Brasil, Porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul. Mas, além disso, vamos falar também com o presidente a respeito da expectativa com relação ao novo Congresso Nacional, que tomou posse ontem, os novos senadores e também os novos deputados federais, que elegeram Eduardo Cunha no primeiro turno. Eduardo Cunha, que também é do PMDB, como presidente da Câmara, e reelegeram Renan Calheiros, também do PMDB, para o Senado da República. Portanto, o PMDB fez barba e cabelo na eleição de ontem. Mas sobre tudo isso nós vamos falar com o presidente da Câmara, Marcos de Rose, daqui a pouco, logo após a crise informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. De acordo com o Climatempo, pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. Na rodovia Imigrantes, o tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então veja a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Rose, do PMDB. Voltamos já.
Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Elétrica Sanches, tudo o que você imagina em elétrica e iluminação. Mais de 20 anos no mercado, agora você faz suas compras pelo site ou telefone e recebe seu pedido na sua casa ou na sua empresa. Sempre o melhor atendimento. Conheça o showroom incrível da Sanches Light Store. Elaboração e realização de projetos em iluminação para construtoras, arquitetos, comércio, indústria e residências. Elétrica Sanches, Sanches Light Store. Tenha sempre essa ideia na cabeça. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 2 de fevereiro. Hoje é aniversário do Porto de Santos, 123 anos. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista, como comentarista do programa, Aldo Neto. E eu gostaria de começar esse programa, presidente, em primeiro lugar, parabenizando-o pela conquista de mais uma eleição à presidência da Câmara, pela 4ª vez, um recorde histórico. Parabéns, portanto, e saber dos seus planos, dos seus projetos principais, qual o grande desafio que o senhor entende que a Câmara de Santos vai enfrentar neste ano difícil, presidente, um ano que se apresenta como um ano, do ponto de vista econômico, difícil para todo o país. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Aldo, bom dia aos telespectadores, o pessoal que está nos dando a retaguarda necessária para a execução do programa. É um ano difícil como todos já previam, né? Eu tenho dito sempre que o Brasil tem se encontrado num momento difícil, mas, Chico, eu acredito que essa crise não é uma crise só nacional, é uma crise internacional na questão financeira. Nós temos uma crise muito maior que a crise moral. Sim. Essa é que tem afetado violentamente o país e que tem deixado a população muito insatisfeita e com toda a razão, por sinal. Agora, é hora de trabalhar, né? É hora de separar o joio do trigo, é hora de a gente fazer novamente, construirmos uma nação que o povo deseja, que seja uma nação que seja eficiente, que procure dar força às pessoas que são honestas, que querem trabalhar e que amam a sua nação. O caso da Petrobras é um caso que atingiu diretamente a todo o povo brasileiro, a cada brasileiro, no meu entender, até porque a Petrobras é uma empresa que todo brasileiro se orgulhava da Petrobras. E continua se orgulhando. Efetivamente, o quadro de funcionários técnicos é da melhor qualidade. O que houve, na verdade, foi um saque a uma grande empresa a nível mundial, e isso deixou todos nós brasileiros estarrecidos e tristes ao mesmo tempo de ver que, depois de tantos e tantos anos de pesquisa, de trabalho, de dedicação dos seus funcionários, de tentar elevar o nome do Brasil por todo o mundo, a Petrobras acabou mergulhando numa crise moral terrível, e que nós não podemos jamais colocarmos essa crise moral sobre o colo dos trabalhadores da Petrobras. Jamais. São técnicos, são trabalhadores que dedicaram parte de sua vida à Petrobras. Sim, a responsabilidade daqueles que cometeram os erros e que devem ser punidos, no meu modo de ver, exemplarmente pela justiça. O senhor já assumiu a presidência da Câmara há um mês. Hoje, a primeira sessão do biênio desta legislatura, presidente. E na sua avaliação, pelo diagnóstico que o senhor já fez ao retomar a presidência da Câmara, qual é, na sua avaliação, o maior desafio que o Legislativo santista vai enfrentar neste ano? Eu acho que todos os legislativos do Brasil, eles sofrem um desgaste imenso. Mas eu tenho notado que tem mudado muito, principalmente nesses últimos anos. Há por parte dos legisladores, dos parlamentares, uma vontade muito grande de terem uma independência maior.
E eu acho que com isso o parlamento se valoriza muito, cria força para discutir junto à sociedade. Lógico que num país em que tem mais de 5 mil municípios, é um país que é continental, sempre existe alguma Câmara, alguma Assembleia Legislativa, ou algum caso no Congresso Nacional, que causa realmente não é um retrospecto que deveria ser seguido por todas as câmaras, mas não serve de exemplo. O exemplo tem que ser dado o bom exemplo. E para isso as câmaras têm procurado, as assembleias, estarem, eu diria assim, uma coisa é você ser base de governo. Sim. A outra coisa é você ser alienado ao governo. Eu acho que a obrigação nossa, enquanto parlamentar, e quem é oposição, quem é base, é de valorizar o poder legislativo. E só se valoriza o poder legislativo com a participação popular. Não existe outro caminho. E nós temos algumas ideias que nós vamos colocar em prática ainda neste mandato. Espero ter o apoio dos parlamentares da Câmara de Santos. Sempre há uma reclamação muito grande por parte dos parlamentares dos projetos que chegam assodadamente no Legislativo e sem tempo para discussão. Nós vamos procurar aplicar um novo momento, uma nova lei. Nós vamos estudando junto à lei orgânica e junto à parte jurídica da Casa, no sentido de que nenhum projeto poderá ser votado no Legislativo sem o tempo mínimo de 30 dias de estar na Casa. Isso é fundamental para que a Casa debata com as comissões, debata com a sociedade. Sim. E daí então o parlamento decide. Quem é base, quem é oposição é oposição, o respeito à base é fundamental e o respeito à oposição também. Não há ninguém melhor que ninguém. Todos os parlamentares são iguais, todos têm o mesmo tempo, todos foram eleitos pela população. E assim será nos próximos 2 anos, enquanto eu for presidente da Câmara Municipal de Santos. Digo por que isso? Porque a 4ª presidência que eu faço, eu venho com muito mais experiência, claro. Eu venho com muito mais vontade de acertar ainda mais e com a certeza de fortalecer o legislativo junto à sociedade. E também outros aspectos importantes que devem ser destacados. Eu acho que a Câmara peca fundamentalmente, depois de 6 mandatos de vereador, pela falta de informação. Terrível, falta de informação é terrível para qualquer segmento da sociedade, né? Seja privado, sim, seja público, e há necessidade de a Câmara informar a população todos os seus atos, informar a população as suas ideias dos seus parlamentares, os projetos de leis aprovados, as audiências públicas, e isso só se faz hoje através da telinha, né? É um dos segmentos mais importantes, é a televisão. Então nós pretendemos também implantar a TV legislativa aberta, né, de uma maneira bastante democrática, com a participação de segmentos da sociedade. Está aí o exemplo que no Brasil, no dia de ontem, eu acredito e tenho certeza que uma boa parte da população acompanhou a TV Câmara e a TV Senado. Sim, sim. Sim. Ali estão praticamente todos os interesses do país sendo discutidos naquele momento e sendo preparados para a discussão futura, seja na Câmara Federal, claro, seja no Senado Federal. Claro, sem dúvida nenhuma é da maior importância. E o bom parlamento, Aldo, é aquele parlamento independente, altivo, sobranceiro. Isso é que se espera dos parlamentos no Brasil, principalmente agora com a renovação e a posse do novo Congresso Nacional, com quase 50% de novos deputados federais. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia ao nosso presidente, principalmente ao nosso telespectador, a Cris, a toda a equipe. Eu queria corroborar aí com o que disse o nosso presidente, sim, que o grande problema da Câmara hoje é a falta de informação à população. O jornal Boc News trouxe na edição da semana de aniversário da cidade uma pesquisa que mostra isso com clareza. 36,3% da população não sabia nem informar qual tipo de trabalho é desenvolvido na Câmara de Santos para poder fazer uma avaliação. E menos de 5% acompanham o trabalho dos vereadores. Até fazendo uma análise disso, muito porque a população usa errado o vereador porque desconhece qual é a função do vereador. Acha que a função do vereador é ir lá arrumar um emprego, arrumar uma colocação numa empresa, e na verdade a função do vereador é legislar em prol da cidade. Dentro ainda do que o Chico colocou, o senhor, presidente, apresentou um projeto arrojado nessa sua candidatura.
Começar pela independência, que no primeiro momento você não tinha o apoio do prefeito e do partido do prefeito, a não ser o vereador Hugo Dupré, que é conhecido na cidade por já estar um pé no PSD, saindo do PSDB. E você apresenta num ano que a gente atravessa uma série de problemas econômicos, um projeto arrojado de construir um novo prédio lá na Câmara, ali onde é o estacionamento hoje, para abrigar, além do estacionamento que vai continuar existindo, o arquivo e também a TV legislativa. Você acha que dá tempo nesses 2 anos de fazer o prédio, colocar a TV no ar e tocar isso para frente? E só para emendar também na pergunta, no último dia 26 foi a sua estreia no plenário Oswaldo de Rossi, que leva o nome do seu pai. Apesar de você ter feito todo o processo da criação do novo prédio da Câmara, você não chegou a presidir nenhuma sessão até a sessão solene do aniversário da cidade. O que isso representou para você? Olha, eu queria destacar primeiro que eu vou me esforçar bastante nesses próximos 23 meses, passa rápido, né? Já passou um mês. Eu vou me esforçar bastante. E tem uma eleição pelo meio ano que vem. É verdade. Eu vou me esforçar bastante para que eu possa, com o apoio dos vereadores e do quadro funcional da Câmara, que a gente possa implantar a TV legislativa e construir, eu diria assim, o básico, né? Nada... Sim. O estacionamento, onde a gente possa receber as autoridades, a população quando vem também em audiências públicas, que a gente possa fazer num andar só, como disse o Aldo, um estúdio, que talvez esse sirva de referência, né? E também possamos fazer, tirar o arquivo da Câmara de onde ele está, foi uma necessidade, a alocação de um espaço. Quanto é que o senhor gasta lá? Em torno de R$14 mil por mês. Um bom dinheiro. Exatamente. Que a gente possa trazer o arquivo para dentro da Câmara em condições técnicas boas. Então, essa etapa, eu acho, viu, Aldo, que não será uma etapa difícil. É uma etapa dolorosa, porque é licitação pública, enfim, mas nós fazemos tudo da maior transparência possível para que ocorra o mais rápido possível. Se eu não entregar o prédio, eu acredito que o próximo presidente o faça. Quanto à TV legislativa, é um processo que eu preciso visitar as câmaras juntos com os técnicos, para ver o funcionamento das câmaras legislativas para a cidade de Campinas, Americana, Barueri. Existem várias cidades já no estado de São Paulo. A própria TV Câmara de São Paulo, Câmara Municipal de São Paulo, TV Assembleia. Quer dizer, eu acho uma evolução muito grande para o Poder Legislativo de uma cidade do porte de Santos, que já deveria ter sido implantada. Mas não é momento de olhar no retrovisor, é momento de nós olharmos à frente e fazermos o que for possível para deixarmos a TV Legislativa em condições. Eu não quero só transmissão, essa não é só a minha vontade, mas é a vontade da maioria dos parlamentares. Nós não desejamos só fazer uma transmissão exclusiva das sessões. Nós pretendemos fazer as transmissões das audiências públicas, da visita em bairros. Nós pretendemos fazer dentro de uma grade 2 ou 3 programas, que não é fácil, eu tenho consciência que não é fácil fazer, mas nós temos que ter equipe, né? É um dinheiro que tem que se gastar para se informar melhor. A informação custa caro. Claro. E nós esperamos que isso seja feito da melhor maneira possível, com tranquilidade, com calma, com transparência acima de tudo, com respeito ao dinheiro público, mas, obviamente, necessitando de que a gente coloque em prática o mais rápido possível, com qualidade, a TV Legislativa. O senhor acredita, presidente, que a TV Legislativa já esteja funcionando plenamente ainda neste ano, até o final deste ano? O senhor estabelece um prazo para isso ou ainda? Eu acho que nós temos grande chance de estarmos terminando o processo licitatório em 6 meses, 7 meses, e daí então colocar em prática o mais rápido possível o funcionamento da TV Legislativa. Não há como, nós não temos quadro, nós subentendemos que o equipamento precisa ser... Essa coisa de televisão, o equipamento muda a cada ano. Rapidamente. Né? E a gente precisa, obviamente, de gente muito profissional da área, jornalistas, quer dizer, você tem que dar uma sustentação muito boa para que funcione bem. Claro. E dessa forma é que nós vamos fazer. Eu acredito que no final do ano, início do próximo ano,
a gente tenha sucesso já em estar implantando a TV Legislativa com 2 programas, trazendo a Sociedade de Melhoramento de Bairro, trazendo pessoas que sejam notórias em certas áreas, na questão da saúde, na questão da habitação, da segurança pública. Eu acho que essa discussão é que faz o parlamento crescer. Sem dúvida. E Santos, todos nós sabemos, né, é uma cidade diferenciada, sua população é politizada, precisa de informação. Esse índice, Aldo, que você coloca aí, é assustador. Né? 36, para uma cidade como Santos. Uma cidade como Santos é assustador. Sem dúvida. Quanto ao que você me perguntou de estar presidindo a casa depois da construção, né, da mudança da sede, nós ficávamos lá, desculpa a expressão, telespectador, naquele muquifo, ali na Rua 15. Hoje nós temos uma sede que é para sempre, eterna. Exatamente. Nós passaremos e a sede continuará aí prestando seu serviço à população. Para mim é motivo de orgulho, até porque leva o nome do meu pai, mas eu sentarei muito tranquilo, muito calmo, muito sereno e pronto para encarar, ao mesmo tempo, a alegria e, ao mesmo tempo, sabendo da responsabilidade que nós temos nesse momento. Sem dúvida nenhuma. E com relação à TV Legislativa, é importante que ela seja democrática, garantindo espaço, vez e voz a todas as correntes do pensamento. Nós vamos, presidente, com um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Em fevereiro, Carnaval Santos 2015. Acompanhe com a gente ao vivo os desfiles do Grupo Especial. Direto da passarela do Samba Drauzio da Cruz. Carnaval Santos 2015. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 18 anos. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Mida Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. E Prefeitura Municipal de Santos. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Nós estamos ao vivo e recebendo hoje aqui no Jornal em Foque, na Santa Cecília TV, com muito prazer, o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Presidente, eu gostaria de falar um pouco neste bloco agora sobre o PMDB. O PMDB ontem teve uma grande vitória nacional, elegeu o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, no primeiro turno. Todo mundo imaginava que fosse para o segundo turno, mas no primeiro turno ele liquidou a fatura e também, e antes, o presidente Renan Calheiros, do Senado, foi reeleito para presidir o Senado da República. E o PMDB, além da presença da Câmara Federal, do Senado da República, tem a vice-presidência da República e tem também a Secretaria Especial de Portos, na mão do deputado federal Edinho Araújo, licenciado exatamente para exercer o cargo de ministro. E isso remete, presidente, a uma pergunta que se impõe, principalmente no dia de hoje, dia que o Porto completa 123 anos. É a questão da presidência da CODESP. O PMDB vai indicar o presidente Angelino Caputo vai permanecer no cargo, enfim. Como é que o PMDB está lidando com essa questão? E o senhor, como uma das lideranças do partido, como é que está acompanhando isso? O PMDB de Santos terá uma palavra nessa discussão? Sim, nós temos conversado bastante com o deputado Baleia Rossi, que é o presidente estadual do PMDB, eleito deputado federal, e da corrente do vice-presidente da República, corrente política dentro do PMDB, do vice-presidente Michel Temer.
eu acho que eles estão sendo muito cuidadosos nessa questão. Eles sabem que o custo de uma indicação equivocada, na verdade, sai um preço muito caro, político principalmente. Então, nesse exato momento, nós não temos qualquer definição. Eu acho que as definições acontecerão e acontecerão de uma forma agora mais rápida, depois da eleição da mesa do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. E o viés que eu escuto falar muito é que realmente será uma presidência que buscará principalmente o entendimento com a classe trabalhadora e com a classe empresarial. Nós temos problemas no Porto muito grandes, principalmente na questão das empresas que estão aí no Porto ainda com os contratos praticamente vencidos. É uma questão que precisa ser realocada, mexida. Há por parte do ministro dos Portos a intenção de fazer essa questão que está paralisada no Tribunal de Contas da União a vir a acontecer, ou seja, as licitações ocorram normalmente. E também nós teremos um viés muito forte na questão da participação da classe trabalhadora opinando, levando a sua experiência de Porto ao ministro dos Portos e ao futuro presidente da CODESP. Espero que não só isso, não só as nomeações sejam importantes. Eu espero que o ministro tenha a clareza de investir o necessário para que o Porto possa evoluir ainda mais e que o Porto inicie um processo de colaboração com a cidade. Eu acho que os investimentos que poderão vir trarão para a cidade aquilo que ao longo do tempo Santos deu muito para o Porto. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? O Porto está aí, o Porto é importante, o Porto gera empregos, mas Santos também acabou por receber o trânsito, a poluição, todas essas coisas que acabaram caindo no colo da cidade de Santos. E é um momento único que nós temos de fazer com que as empresas que venham para o Porto se qualifiquem tecnicamente na questão do meio ambiente. Não dá mais, né? Nós precisamos ter empresas aí e há caminhos técnicos que solucionam essas questões. Veja o problema dos moradores da ponta da praia e do estuário que enfrentam em razão da questão da manipulação de grãos. As próximas empresas que estiverem no local, ou essas mesmas que permanecerão, serão obrigadas a ter tecnicamente soluções para o meio ambiente. A questão do mergulhão, né? Nós temos, enfim, uma série de coisas a serem discutidas. Eu, pessoalmente, gostaria de ver o Porto numa gestão compartilhada. Pessoalmente, é uma questão minha. Eu acho que a participação da União, do Estado e do município... Tripartite. Exatamente, seria muito melhor. Mas, você sabe que governo nenhum gosta de abrir mão de espaço político. Poder, né? Essa é a grande realidade, infelizmente. E nós esperamos que, acima de tudo, quem for nomeado para a presidência da CODESP, ou os diretores que forem nomeados para a presidência da CODESP, tenham a clareza de uma coisa: não basta pegar o helicóptero, ou vir de carro, descer aqui e ir embora. Como acontecia no passado, né? Como acontecia no passado. Se isso acontecer, encontrarão a nossa pessoa, no conjunto da Câmara, no conjunto da sociedade santista, um repúdio muito grande. Não vai passar gratuitamente. Eu conversei por 2 oportunidades com o deputado Baleia Rossi, que tem sido muito cuidadoso nessa questão, né? Pede tempo, pede calma, pede tranquilidade, e ao mesmo tempo agora eu tenho certeza que os passos serão mais largos para que se mantenha esse presidente e faça outras nomeações, ou que surja um novo presidente. É um momento é um momento de expectativa no Porto de Santos. Presidente, o consultor econômico Rodolfo Amaral já mostrou um estudo que mostra que a CODESP já devolveu aos cofres da União mais de R$1 bilhão que poderia ter sido investido aqui e não foi. E por que não foi? Porque a CODESP tem limite de atuação. Qual é o limite de atuação? A faixa portuária. Só que, como você bem colocou, o porto não é só a faixa portuária. Tem o acesso, tem a poluição, tem a parte que atinge também a cidade.
Você, como presidente não só da Câmara, mas também presidente do PMDB, partido que hoje comanda a Secretaria dos Portos a nível federal, você acha possível se fazer uma pressão para se mudar a legislação e aproveitar esse dinheiro, por exemplo, para construir o túnel da entrada da cidade, que é uma utilização a priori do próprio porto? Eu acho que todas as ações, né, que nós colocarmos, o porto, que é economicamente a maior força que nós temos na região, sim, eu não diria uma boa desculpa, mas é um bom caminho, porque eu acho que há mais de 20, 30 anos que vem se acumulando, né, essa questão principalmente do trânsito do porto, a falta de investimentos, isso tudo tem gerado um incômodo muito grande para a cidade de Santos. É o que eu te disse, Aldo, a gente vai procurar o máximo, estabelecer o máximo de diálogo entre o ministro e os segmentos todos da cidade. O senhor já conversou com o ministro? Não tive oportunidade. No dia que o ministro esteve em Santos, eu estava viajando, estava fora da cidade, mas pretendo agora, já nos próximos 30 dias, estar fazendo uma visita ao ministro em Brasília. Mas antes vamos conversar com os segmentos do porto, ver aqueles que desejam estar junto. Mas é importante destacar, e você colocou bem, mas o governo federal tem uma obrigação muito grande, não pode fugir dessa obrigação. A entrada da cidade tem recursos estabelecidos pelo PAC. A única coisa que me assusta nesse momento é que há um contingenciamento muito grande de recursos do governo federal. E não será só do governo federal, será do governo estadual. Os governos não andam bom das pernas. Sem falar na crise hídrica e energética que vem por aí, né, presidente? Exatamente. Então é hora de muito cuidado nessas ações e nós temos que estabelecer força. Ontem a região ganhou também uma posição importante dentro do Congresso Nacional. Sim. O deputado Beto Mansur foi eleito primeiro secretário da mesa da Câmara Federal. Quem conhece como funciona o Congresso Nacional sabe que a primeira secretaria da Câmara Federal tem um poder muito grande, político e articulador. Nesse sentido, o ex-prefeito João Paulo, eu tenho certeza, estará de corpo e alma, e também o Marcelo Squassoni, que pertence ao partido do ex-prefeito Beto Mansur. É a hora. Temos o caminho que é Michel Temer, PMDB, temos o deputado Beto Mansur, o deputado João Paulo Tavares Papa e o Marcelo Squassoni. Nós temos que garantir verba para a região. Né? E para as prioridades que são necessárias de mobilidade, enfim, é uma série de questões importantes e que eu creio, tenho absoluta certeza, porque conheço os três parlamentares, que nesta hora, né, a questão partidária fica de lado. E tem que ficar. Claro. O que é mais importante nessa hora é atender os anseios e as necessidades que a população de Santos e da região tem. Que o país precisa, né? Presidente, eu queria colocar ao senhor o seguinte, a questão ainda do porto e a questão do ministro Edinho Araújo. O ministro é político, é um deputado, ex-prefeito, enfim. E, é evidente, ele não conhece Porto, está se assenhorando da situação, tomando pé da situação portuária, enfim, está aprendendo a respeito disso. Agora, eu li uma entrevista do ministro onde ele dizia que pretende disputar a eleição municipal o ano que vem, voltar a ser prefeito de São José do Rio Preto. Considerando-se que o ministro teria que se licenciar, se desincompatibilizar em abril, para poder disputar a eleição em outubro, nós temos um ministro com prazo de validade, quer dizer, daqui a um ano ele larga o cargo, né? Eu pergunto, em que medida isso contribui para o desenvolvimento da política e do porto, da política portuária no Brasil, presidente? Não contribui de forma nenhuma. Eu acho que, no meu modo de ver, e como santista, e a minha obrigação é defender o porto, claro, defender os trabalhadores, eu acho que foi uma decisão tomada de uma forma, eu diria, muito antecipada. Precipitada, né? Que não agrega valor nenhum para o porto, nem para as discussões. Eu acho que isso tira a força, inclusive, do Ministério. E o compromisso maior do ministro deve ser solucionar os problemas dos portos brasileiros. Claro. Né? E tem a responsabilidade
E tem gente para isso, porque nós conhecemos, que são muito competentes, técnicos competentes. Claro. Basta que se escute os técnicos e ouça menos a classe política, né? Eu acho que esse é a principal caminho. Agora, não foi, a declaração dele realmente, eu também quando li, eu fiquei muito chateado. Eu achei que não foi a melhor declaração. Se ele tinha pretensões políticas, até porque política também muda muito, né? Sim. De repente está sol e passa uma nuvem escura, tira o sol. Eu acho que ele deveria ter guardado para o momento correto. Nesse momento ele é ministro. Ministro, ele tem que exercer essa função na sua plenitude. Também, como dizia o nosso ex-prefeito Oswaldo Justo do PMDB, candidato que fica muito tempo no varal desbota, né? Está um ano e pouco antes. Mas ele já foi prefeito 2 ou 3 vezes de São José do Rio Preto. Ele tem um fato importante. Ele tem um fato. É só no Brasil, né? É só no Brasil. Tem um fato que ligado ao ministro. O ministro perdeu a sua primeira eleição no PMDB para deputado estadual e foi o primeiro suplente. E só veio assumir a Câmara Estadual, deputado estadual, com o falecimento do então deputado Emílio Justo. Exatamente. Emílio Justo. Então ele tem uma ligação e ele, quando esteve aqui, até citou o Emílio e citou o Oswaldo Justo. O deputado Edinho Araújo é um deputado, é um homem político, mas de fato ele foi infeliz com essa declaração de que quer ser, ele tem todo o direito, diga-se de passagem, tem todo o direito de ser candidato ao que ele quiser, não há nenhum problema. Mas se vai assumir um cargo da maior relevância como o Ministério, a Secretaria Especial de Portos, com tantos problemas no setor, não pode ser com data marcada para sair. Isso não pode, infelizmente, foi uma declaração infeliz. Se você me permite, do intervalo, só fazer uma colocação. Corroborando essa questão, o nosso Rodolfo Amaral, consultor econômico, também fez um levantamento que mostra que o governo Dilma investiu nos portos brasileiros uma quantia igual em todos os portos brasileiros ao que investiu no Porto de Cuba. Então, a população espera do atual ministro dos Portos uma resposta, principalmente os trabalhadores portuários, os empresários do porto, a isso, né? A valorizar o porto brasileiro e não o de outros países. Sem dúvida nenhuma. Aldo, peço sua licença, presidente, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, o vereador Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Cris. Isso, a pergunta é do Ranier Grandet. Ele quer saber se cogita-se uma parceria com alguma instituição de ensino para alunos que cursam jornalismo terem a oportunidade de estagiar na TV Legislativa. Essa parceria já existe. O que nós vamos fazer é ampliá-la, logicamente, com a TV Legislativa. Surgirão novas oportunidades e nós vamos buscar
esses estagiários dentro do mercado e das universidades que nós temos aqui em Santos. Ela já existe, nós vamos simplesmente ampliá-la devido à necessidade da TV Legislativa funcionar, obviamente como uma TV, como nós estamos vendo nesse molde. Hoje não funciona na Câmara dessa forma. E nós vamos ampliar, sim, pode ficar tranquilo disso, acompanhe. Demorará talvez algum tempo, porque é o processo licitatório, mas acompanhe e a oportunidade pode surgir. Os jornalistas, estudantes que fiquem atentos, portanto, a essa possibilidade de até trabalho. Acho, viu, aproveitando a oportunidade, a gente comenta aqui quando está no comercial, a minha opinião é muito clara com relação. Eu acho que a Câmara hoje tem um quadro de jornalista ínfimo, muito pequeno. Eu defendo a participação, defendo mesmo, depende dos meus companheiros, de um jornalista em cada gabinete dos senhores parlamentares. Eu lembro. Eu defendo mesmo, não tenho qualquer problema de defender. Queria até lembrar ao presidente que essa questão já foi colocada no início dos anos 2000 e devido à forte oposição à época, ainda já era a gestão do prefeito Beto, não lembro quem era o presidente, isso foi colocado na gaveta. Mas é uma questão importante até para divulgar melhor o trabalho do vereador. E quando se fala de informação, né? Nós estamos aqui no programa fazendo só isso, divulgando informação e debatendo e falando sobre informação. É uma pena que a Câmara esteja hoje tão alijada desse processo de informação, porque 2 jornalistas, né, basicamente a presidência tem um jornalista para atender toda a questão da Câmara. Os gabinetes, alguns têm jornalistas, outros não. Tem advogado, tem uma professora, tem de algum segmento da sociedade. E muito poucos têm jornalista, até porque não contempla no quadro dos assessores parlamentares. Assessoria de imprensa, né? Não tem assessoria. Isso é um equívoco muito grande que o Poder Legislativo comete há muito tempo. Uma parte da imprensa, me desculpe, usa isso equivocadamente no momento em que a gente lança a possibilidade de se criar cargos de jornalista, usa isso com números, né? E que, na verdade, não é bom para a sociedade. Nós precisamos de informação. Quanto mais informação, melhor. A parte da imprensa mostra o gasto, não mostra o ganho. Né? O valor e a função que o jornalista tem. Hoje você não faz absolutamente nada se não houver a informação, a mídia. É a função social de informar e de formar a opinião pública. Olha, nós estamos acabando o programa e antes disso, Chico, se você me permite, a gente sabe que a vida do político vive além da gestão de eleição. Nós acabamos de passar por uma eleição de deputado em 2014, teve a eleição sua de presidente da Câmara, que você, como grande articulador, conseguiu, inclusive, com o apoio de final da bancada do PSDB. E em 2016 nós temos uma eleição. E você, como presidente da Câmara e presidente do PMDB, é um homem estratégico na política de Santos. Já visto que o PMDB hoje tem a segunda maior bancada na Câmara, o segundo maior tempo de TV, enfim. E teremos agora a sucessão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que é candidato à reeleição. O PMDB já tomou uma posição se vai apoiar a reeleição do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa ou vai lançar um candidato como fez na última? E como você também está vendo, essa mudança de partido que parece que se conversa muito nos bastidores que vai acontecer na Câmara de Santos. Vou dar alguns exemplos. Dizem que um dos vereadores mais votados do seu partido, Banha, está indo para o PSDB. O vereador Dionísio Aguiar, que não é vereador, na verdade é suplente também do seu partido, também dizem que está indo para o PSDB. Em contrapartida, o Marcelo Del Bosco diz que pela sua mão está vindo para o PMDB, saindo do PPS. E o Hugo Dupré indo para o PSD, enfim, há se mostrando uma movimentação de bastidores dos vereadores. Como é que você está acompanhando isso? Com relação ao PMDB, nós estabelecemos a seguinte regra. Nós temos um bom relacionamento com o prefeito, não temos participação alguma, até o presente momento, no governo do PSDB, prefeito Paulo Alexandre, não indicamos absolutamente ninguém até o presente momento. O secretário Russo, que quando ele assumiu, o que foi vendido na imprensa, que o secretário Russo era uma indicação do PMDB. Eu realmente tenho pelo secretário imenso respeito e por todos os seus comandados. É um filiado do PMDB, mas não é indicação do PMDB. Todos sabem, eu já declarei isso por várias oportunidades. Estabelecemos a regra de que estamos iniciando já há algum tempo conversações com o prefeito, no sentido de
termos uma posição principalmente pragmática para discutir essa questão, do quais são as suas intenções, não só políticas, mas administrativas para a cidade, e temos que ir com muita tranquilidade. O PMDB sabe o valor que tem, sabe os votos que tem, sabe que é um partido que é de ponta no Brasil e que não chegou nomeado por ninguém, chegou com o voto popular. Dessa forma, nós estamos estabelecendo uma conversação ampla com o prefeito. Essa questão de mudança de partido, quando você escuta falar em Jumbão, eu já escutei falar isso em Jumbão aqui na cidade. Se troca de partido... Fala até em transatlântico. Transatlântico, e alguns viram submarino. É verdade. Então, o que acho importante destacar é que, às vezes, a pessoa troca de partido, mas acaba caindo dentro do Jumbão, que tem todos os partidos. Porque essa mudança, ela é muito clara, é estrategicamente buscando a reeleição. O que é direito do parlamentar e é direito... Mas, presidente, me permita, o Aldo, como um bom repórter político, ele quase que esgotou o assunto com relação à questão... Esgotei não, tem a vice-prefeitura. Tem a questão do seguinte, presidente, a legislação impede a mudança de partido. Se não for para um partido novo, sabe o que acontece, ou se não houver um grande problema interno, o que não é o caso, nos citados aqui não é o caso. Então, veja, como é que se pode, de repente, se pensar numa mudança se a legislação coíbe, presidente? Existem estratégias jurídicas, infelizmente. Infelizmente existe. Existe decisão do Superior Tribunal Eleitoral que determina que o mandato não pertence ao parlamentar, pertence ao partido. Exatamente. Mas eles vão para a justiça e demora para julgar. Esse caso, a janela se abre para partidos que são novos. Novos, exatamente. O caso que o Kassab está fazendo agora, tentando recriar o PL, recriar a sigla, sim, tudo bem, aí cabe. Aí cabe a mudança. A rede de sustentabilidade. Aí cabe a mudança de algum parlamentar desse partido, porque a legislação contempla dessa forma. Claro. Agora, quem vai mudar de um partido para o outro, realmente, é que nem eu disse, se for a se estabelecer essa vontade que a gente nossa na cidade, de se criar um grande Jumbão, vai acabar caindo na mesma linha. O único que cabe aí, no caso, quem não tem mandato, que o suplente aí pode mudar, não há problema nenhum. Mas quem tem mandato... Eles perdem o direito de ceder. O que acontece, eles apostam na lentidão da justiça, como bem colocou o presidente. Aos atalhos que a justiça proporciona. Agora, que a lei no Brasil não funciona. Na prática não funciona. Antes da gente encerrar, quero saber do presidente do PMDB, se o PMDB, caso opte por apoiar o prefeito Paulo Alexandre, vai exigir indicar o vice-prefeito, ou não? O PMDB é um partido que ele quer colaborar com o governo, mas colaborar com a cidade, principalmente. Nós temos nos nossos quadros pessoas que são experientes, que poderiam ocupar o cargo com muita tranquilidade e colaborar com o prefeito. Obviamente que essa é uma decisão que passa também por essa discussão, desse tempo que nós temos aqui, que é curto, mas que passa por uma discussão ampla partidária. O PMDB tem um tempo de televisão razoável. Nós temos hoje acesso a no mínimo 4 ou 5 partidos que estariam, eu diria, irmanados com o PMDB. Então é uma questão ampla, uma discussão. Não queremos buscar nada forçado. Nossa intenção, eu repito, é colaborar com a administração e com a cidade acima de tudo. Esse é o momento que nós temos que construir democraticamente, uma cidade melhor para a população. É isso que a população cobra do homem público. Sim. Com muita transparência, com muita informação, como disse o presidente Marcos de Rosa. Presidente, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, televisão é tempo. E somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, e recebeu hoje o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Rosa. Muito obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço a você, ao Aldo, a retaguarda, a todos e aos telespectadores em especial. Muito bem. Obrigado, Aldo, mais uma vez pela participação, pela presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço. Obrigado a Cris Chalub, obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.